Esperança é uma virtude, né? A virtude teologal. É a virtude que nos faz desejar Deus como nosso bem supremo. Vocês já pensaram nisso? Será que de verdade a gente deseja Deus como nosso bem maior? Na verdade, a gente fica trocando Deus, né? Bem, na verdade, estou longe de pensar que é Ele que eu desejo. E aí eu confio, né? Eu espero que por causa do amor dEle, por causa da bondade dEle e do poder dEle, nós teremos a felicidade eterna, teremos a eternidade. Cremos nisso? Mais ou menos. Isso não é uma coisa que mexe com os nossos corações de jeito nenhum. Estou falando mentira? Estou não. Qual que é o apoio sólido dessa esperança? Por que eu posso afirmar que existe uma eternidade? Qual que é o apoio disso? Que é o que deixa a esperança de uma forma sólida. Por que eu posso afirmar que eu posso ter Deus como meu bem maior? O que eu quero? Eu quero é Deus. Qual é a maior miséria que existe no mundo? A maior miséria do mundo é não conhecer Jesus. A maior fome que o ser humano passa não é de pão, é da presença dEle, porque essa fome será eterna. A fome material, você dá um pedaço de pão, você dá um leite, você dá uma comida, você mata. A de Deus, não. Então, por que eu posso colocar, aonde está ancorado essa esperança? Aonde eu posso julgar no momento da maior tribulação da minha vida, da noite escura, de quando eu não estou entendendo nada, que eu estou cansada, morta, aonde eu posso lançar essa âncora e manter essa esperança viva? Não, aonde? No amor de Deus por nós. Eu acho que a gente não conseguiu compreender esse amor ainda, porque o amor dele é uma coisa pessoal. Guarde isso. Eu quero que vocês, se vocês guardarem só isso do que eu vou falar, eu já estou feliz. Eu quero que vocês entendam que o amor de Deus é pessoal. A questão é entre você e a Trindade. Sou eu e a Trindade só. Pensa, Ele te criou antes da criação do mundo. Então, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Você vê que a gente não leva isso a sério? A gente não leva isso a sério. Vocês imaginem, o amor dele é absolutamente pessoal. Não tem nada a ver o amor que ele tem com você comigo. É único. Deus cuida pessoalmente de cada um de nós. Isso é de chorar. Só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora. Mesmo você ter feito luzes, né? Ele sabe o que é louro, o que é preto. Só Ele. Não existe um amor igual esse, que sabe de tudo que você pensa, de tudo que você sente. Ele sabe o que você está pensando quando você está sentado, Ele sabe na hora que você levanta, Ele sabe onde é que você vai, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe a agonia da sua vida, Ele sabe tudo. E o cuidado dEle é pessoal. E eu digo para vocês, é eterno. Eterno. Nada pode fazer com que Ele te ame menos ou mais. Ele te ama. Mas eu não fiz nada. Nada que a gente faça pode aumentar isso ou diminuir. Deus não nos ama porque fazemos algo de extraordinário. Ele não colocou essa condição? Colocou? Não, Ele não colocou essa condição. Mas o quanto é difícil acreditarmos. Então, por causa dessa esperança que está ancorada no amor dele, eu dou conta de passar a tribulação qualquer que o mundo me trouxer. Mas se eu não tiver ancorado nesse amor, o mundo bate em mim de um lado para o outro e eu fico frágil. E o mundo me quebra. E eu adoeço. E eu falo,
ninguém cuida de mim, ninguém me ama, e eu começo a aceitar um tanto de nada na minha vida. Compreendem? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Mas eu estou passando um aperto, não sozinha, Ele está te olhando, vai intervir na hora certa. Por enquanto Ele está vendo como é que você vai resistir, porque Ele espera que você faça o quê? Quando a noite ficar escura, quando bater tudo, falar tudo é o contrário, o que você acha que Ele espera de você? O quê? Desculpa. Ele espera que você dê um salto de confiança. Compreende? Sabe quando está tudo escuro, que você fala assim, eu não estou enxergando nada, mas eu confio que o Senhor é a minha luz, eu confio que o Senhor vai me dar o caminho, eu confio que o Senhor segura a minha mão, então eu não terei medo, porque o Senhor mesmo falou, não tenhais medo, então eu confio. Está enxergando? Não, mas Ele enxerga, Ele é bom de vista, Ele sabe o caminho, então não precisa saber, Ele falou que Ele é o caminho. Então Deus fica esperando que no meio de uma provação, no meio de uma situação difícil, no meio de um momento que você fala, não tenho mais nada, fala, mas eu tenho Ele. E se eu tenho Deus, eu tenho? Gente, mas é tudo mesmo, não é assim tudo não, é tudo. Ele vai falar de boca cheia, Ele vai falar, eu estou aqui, mas é por um tempo. Então como é que nós vamos ser convencidos desse amor? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, está escrito, a esperança não decepciona. Por quê? Nunca. Porque o amor de Deus foi derramado, lembra dessa frase de Cornão? Em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Sem o Espírito Santo, gente, essa lei aqui era morta. Porque Ele, o que Jesus falou? Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para que Ele faça vocês lembrar de tudo que eu falei, para que Ele dê para vocês vida nova. Porque o Espírito Santo, ele vem de Deus para nos levantar para Deus, para cima. O que aconteceu conosco? Nós mundanizamos, nós secularizamos, nós esquecemos dessa história da eternidade. A gente vive tão para cá, tão enganado, tão iludido com o mundo, e o mundo te entrega tantas falsas pérolas, fala, olha, você fala, só isso aqui acaba, meu filho, eu quero o que é eterno, isso passa. Esse sucesso que vocês estão querendo mostrar no mundo, serve para quê? Para nada. Essas falsas pérolas que querem te enganar, querem te embriagar, não só com bebida, com droga, com sexo, com sucesso, que passa com um sopro. Isso é tudo um tanto de mentira, para nos tirar desse caminho que Ele quer nos conduzir, caminho de amor, porque não tem ninguém que te ama mais do que Ele. Gente, o dia que vocês entenderem isso, vocês não vão se apoiar em nada mais a não ser nele. Olha como tentar falar que você não vale nada, você fala, imagina, eu sou 100% para Ele, sou a única dele, sabia? Vocês vão ser insuportáveis, já falei isso várias vezes. Mas o dia que vocês tomarem consciência que vocês são o único, a única filha dele, qual a maior tristeza que podemos dar ao coração de Deus? Desconfiar desse amor. Isso é uma das maiores ofensas que a gente faz a Deus, porque Ele nos ama. E aí a gente se segura em coisas que não tem nenhuma estabilidade. Segura nesse amor, você vê se vocês serão decepcionados. Jamais. Jamais. A esperança não decepciona. Há uma eternidade que me aguarda. Há uma eternidade que me aguarda. E acreditar nele, o que está escrito na primeira carta de João? Vou pôr vocês bom na Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de João, versículo 1. Fico imaginando o que foi que esses discípulos viveram, gente. Eu fico pensando, quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela nós damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna. A vida é eterna, que está voltada para o Pai, que nos apareceu
E o que vimos e ouvimos, a gente anuncia para vocês. Nós pegamos na vida que é eterna. É Jesus, é o Pai, né? Ali, Ele veio até nós. Uma coisa extraordinária isso. Deus veio até nós, nos revela esse amor e nos revela que existe uma eternidade. Nós não levamos isso a sério. Não levamos. Já falei isso com vocês há uns dias atrás. O fim tem que iluminar o meu caminho. Então o Espírito Santo, ele nos é dado para que esse homem velho que eu sou morra. Como é que morre? Eu vou tirando aquilo que não condiz mais com a vida em Deus. Então vai morrendo um homem velho para que nasça uma pessoa nova, porque a lei foi escrita no nosso coração. Eu sou um filho amado. Olha que vocês abriram o olho amanhã e pensam nisso. Eu sou uma filha amada. Hoje eu ando na presença dele. O que será que ele reservou para hoje para mim? O que será que ele quer que eu faça em cada minuto hoje? O que será que ele vai trazer de novidade? Para de confiar em você. A gente não pode nada. Confia nele. Isso para mim é extraordinário. Falo, não confia absolutamente nada em mim. Eu confio em Deus. Só. Ele pode. Eu não posso. Então vocês imaginem, hoje pode ser que muitos de vocês tenham chegado aqui cansados, abatidos, sem força, achando que é melhor desistir. Tanto problema. Está escrito lá em Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem 4 coisas aqui. Primeira coisa é que Jesus faz um convite. Qual que é o convite? Vinde a mim. Ele seleciona alguém? Não, ele fala todos vós. Os únicos que não irão, os que não estão cansados, ok? Ele falou, todos vós que estáis cansados, abatidos, sem força, vinde a mim. Aqueles que estão bem, que são autossuficientes, que se resolvem sozinhos, precisa dele? Não, então ele que exclui? Não, quem que se exclui? Somos nós. Porque ele é extraordinário, gente. Ele é uma coisa apaixonante. Vocês imaginam se ele vai excluir alguém? Nunca. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sou o primeiro da fila. Então, vinde é um convite. Depois, ele faz uma proposta, porque eu vos darei descanso. Eu vou vos curar. Eu vou renovar as suas forças. Eu vou renovar a sua esperança. Quem vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo de Deus. É o ânima de Deus. Você não percebe quando tem uma pessoa que está desanimada? Fala, estou sem força. Estou sem saída. Está sem o ânima. Fala, menino, vou pegar sua veia. Fala assim com o povo, vou pegar uma veia artéria, como diz o povo, e te dá o Espírito Santo de Deus. Para te dar coragem, te dar o ânimo e você descansar em Deus. Tem quanto tempo você não descansa em Deus? Tem um tanto. Porque eu acho que eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que dar conta de tudo. Estou falando mentira? Não. Então Deus vai te curar? Você acha que Ele pode? Pode. Cura de qualquer coisa. Ele é Deus. E Ele não é médico só de corpo, é da alma. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não vê a nossa alma. Jesus fala isso. Como vocês não veem a alma de vocês, vocês acham que vocês estão ótimos? Ele que falou, foi ou não? Então, a hora que a gente for rezar, a gente fala com ele, Jesus, o corpo está até mais ou menos, mas e a alma, que eu não estou sabendo como é que está? Me ajuda, cura minha alma. O Senhor hoje falou que curaria minha alma. Cura. Eu preciso repousar no Senhor. Eu preciso descansar. De verdade. Quando eu falo descansar, é descansar. Jesus fala que não existe nenhuma oração. Ele até compara que 1000 orações não são como um verdadeiro ato de abandono e de entrega a Ele.
Já experimentaram entregar? Entregar alguma coisa, entregar seu corpo, entregar-se a Ele. Sabe quando a gente cai na piscina, quando criança que cai de costas, assim, sem medo? Cai nele. Entrega tudo, fala, não sou nada mesmo, não preciso para nada. Se entrega, fala, se o Senhor tem um projeto de amor para mim, se o Senhor me ama, me criou com propósito, me ajuda a caminhar nesse propósito, porque eu vou ser feliz. Me ajuda a entender que o Senhor já cuidou do próximo segundo, que o Senhor já foi na frente, que o Senhor já abriu a porta, eu só preciso entender. Me ajuda a estar sintonizada com o Senhor, me ajuda a saber que cada dia que eu vivo, falta menos um para mim chegar na sua casa, que é a nossa casa, vai ser um escândalo. Imagina voltar para casa, a gente não tem dimensão, o que é isso? Que é eterno, que eu vou ver todo mundo que eu amo, até aqueles que a gente amou mais ou menos, vai aprender a amar, né? Tem que amar. Porque a única lei que tem lá é amor. Qual é o desafio da vida? Aprender a amar. Quem nos ajuda disso? O Espírito? Só Ele nos convence. Então aqui tem um convite, tem uma proposta, Ele vai te curar. Então eu vou lá. Mas tem uma condição, qual é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e... Qual que é o jugo de Jesus? Que o Espírito Santo tem que nos ajudar. Qual é esse jugo? Que Ele fala que é leve. É da obediência. Coisinha difícil. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A gente quer obedecer mais ou menos condicionado. A gente pergunta, não, mas obediência. Mas para eu poder obedecer, eu tenho que acreditar e conhecer que Ele me ama e que Ele não vai querer nada de errado para a minha vida, compreende? Aqui, quantos de vocês são pais e mães? Vocês são capazes de fazer alguma coisa errada para um filho? Claro que não. Imagina Deus, que te ama sem igual. Eu acho que nós vamos morrer de vergonha quando chegar perto dele, de tanto que Ele ama. Aquilo que está escrito na carta de São Paulo, o seu amor, o amor que Ele tem por nós, nos deixa até sem graça, porque ama demais. Ele fica olhando para nós assim, eu falo que Ele deve ficar pensando assim, o que mais será que ela quer agora? Ele te ama. Ele vai deixar de te dar o quê? Só aquilo que fizer mal para a sua vida, só aquilo que comprometer a sua salvação, porque nós caminhamos para a eternidade. Não se esqueçam disso. Então, quando alguém vier falar com você, você fala, menino, vou perder tempo com isso. Não, eu quero o eterno, que aquilo lá não passa. De que vale o homem ganhar tudo que tem no mundo, se vier perder a sua alma? Jesus falou isso. O que adianta amontoar para perder? Compreendem? Eu quero o eterno, eu quero. Então presta atenção. Então eu tenho que aprender obediência. Quem vai me ajudar nisso? Quem vai trabalhar no meu coração? Quem vai me ajudar a despir o homem velho e me dar de novo uma veste da graça? É o Espírito Santo. Existe uma técnica que os navios que afundam, eles injetam ar para que os destroços, as partes venham subindo devagar. Vocês desculpa a comparação, mas é assim mesmo. O Espírito Santo vem de Deus do alto para nos levar para o alto. Ele está precisando soprar em nós de novo e nos subindo, nos fazendo subir para chegar nele. Jesus ensina para uma mística assim, todo dia fala com o seu anjo da guarda. Isso é Jesus que ensina. Peça ao seu anjo da guarda todo dia, você me levanta um pouquinho mais todo dia, você me eleva um pouquinho mais todo dia, porque eu quero chegar pertinho dele. Isso me ajuda a todo dia subir um tiquinho mais. Vai ajudando, vai curando a minha alma, para que eu vou chegando perto de Deus. Então me ajuda a ter uma decisão na minha vida. Eu quero decidir que eu quero caminhar com Ele, porque eu quero caminhar para a vida que é eterna. Nós temos que ter coragem de gritar isso para o mundo. A gente ficou coado. A nossa fé hoje assim é mais ou menos, a gente é tímido, tem medo, tem vergonha de dizer o quê? Você tem vergonha de assumir que a vida é eterna? De falar com as pessoas, eu vou caminhar de uma outra forma, porque eu quero eternidade. A hora que eu morrer daqui, quando o médico ainda está com o estetoscópio, falou assim, morreu, eu já estou diante dele. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não. Já estou lá, eu já abri a porta, falou, oi, ele falou, oi, estava te esperando. Que alegria, se a gente tiver andado direito. Essa situação não é boa não. Mas
Está lá diante dele e fala: voltei para casa, e é eterno. E Deus Pai fala: eu devolverei o corpo a vocês, glorificado. Não vou usar óculos, olha que espetáculo. Vai ser maravilhoso isso. A gente não tem dimensão do que nos aguarda, gente. É algo extraordinário. É extraordinário. E depois Jesus fala que aí depois a gente tem uma recompensa. Qual é a recompensa? É o reino de Deus. A gente não lembra disso, isso é real, gente. Existe o reino de Deus. Isso é real. Nós vamos voltar para a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passantes. Aqui não é eterno. Mas eu estou inserida no mundo como filha de Deus, mas meu alvo é lá, ó. Então, mas aqui, São Paulo, João, esse pessoal pegou em Jesus. Pegou. Eles tocaram, eles abraçaram, eles comeram com ele. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Depois fala com Jesus, o dia que o Senhor morreu, o pessoal chorou demais, ficou louco. Porque você imagina, convivendo com ele, estava no paraíso. E hoje nós podemos fazer isso? Nós pegamos a vida eterna hoje? Não? Sim ou não? Aonde? Na Eucaristia. Ai, que coisa mais apaixonante desse mundo. Eu encosto nele. É Ele que se faz presente em nós nesse mistério. Eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Então também quando eu escuto a palavra, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu venho aqui no Santíssimo, eu estou diante dele vivo. Não é uma brincadeira, é real. Então a Eucaristia e a palavra são janelas, são portas que me lembram a eternidade. É real. Eu não venho aqui pegar um pedaço de pão, não. Eu não venho aqui escutar uma palavra que não transforma a minha vida. Isso é o meu alimento, é o meu sustento, é o sustento da minha alma. É o que me ajuda a caminhar para chegar lá. Quem vai te convencer disso? O Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando, que vai fazendo você escutar a palavra de Deus, mexer no seu coração, te dar a coragem de colocar em ação o que você acabou de ouvir. Que enquanto a palavra de Deus não gerar vida em você, ela não te converteu. E o nosso processo de conversão é assim. Eu escuto e falo: opa, isso é para mim. Então eu vou viver o que ele falou, porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Então os santos nos ajudam a entender que existe um céu, que é real, que deram a vida por isso. Que entenderam isso aí, você consegue entender aqueles mártires que iam cantando, sofrer, tudo que sofreram, porque sabia para onde estava indo. Eles tinham uma alegria, tinham tanta certeza da eternidade, eles tinham tanta certeza que iam se encontrar com Deus, que se você ver o filme de Paulo, quando Lucas está conversando com o povo, que Lucas nem é salvo um pouco antes, a filha de alguém lá do Império Romano está passando mal, e Lucas salva a menina, então ele não é julgado às feras, e Lucas está treinando o povo para poder ser julgado na arena no dia seguinte. Não, vocês têm que pensar o seguinte, né? No primeiro momento a mordida vai doer, e você entrega aos leões, depois vocês veem o filme, vai morder, vai doer, mas depois nós iremos nos encontrar com ele. Então o povo ia cantando, o povo ia louvando a Deus, porque o que é o sofrimento desse momento comparado com o que eu vou ter? É eterno. Aqui é temporário, que eu passo aqui é temporário. Isso não equivale a nada do que eu vou viver lá, que é eternamente. A cruz eu só carrego aqui, lá não. Compreende? É espetacular. Nós não entendemos nada. Porque o dia que a gente entender isso aqui, o dia que a gente entender que esse convite que ele nos traz e fala: minha promessa, sejam obedientes, venham até mim, vivam comigo, se alimentem de mim, não tenham medo, deixa eu te conduzir, que eu vou te levar para o reino. Qual a dificuldade? Ele fala: obrigado, mas aqui eu ando sozinha. Não sabe nada, coitado do perigo, sabe nada. Por que a gente é tão difícil se entregar? Por que é tão difícil permitir que o Espírito Santo te conduza? Peça a Ele, fala: me ilumina, me dá luz, me mostra o que agrada ao Senhor, me ensina, me inspira. Me coloca, me dá fé, coragem, me renova as minhas forças, me dá asas para voar. Me dá asas, são duas asas, sabe qual é? Do amor. Amar a Deus é uma asa, e o próximo é a outra asa.
Sem essas duas não chegamos lá. Porque estamos aqui apenas para aprender a amar. Mas primeiro vocês têm que entender que são amados. Que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se dentro de mim só tem veneno, só tem rancor e mágoa, eu vou dar o que para os outros? Vou sair destilando veneno por onde eu passar. Mas se o Espírito Santo de Deus, né, o amor de Deus Pai foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, eu me permitir sentir isso, como eu sou amado, eu quero amar. E quero que o meu irmão entenda que ele também é amado, que ele também é querido, sonhado, desejado. Essa esperança tem que nos sustentar. Seja a situação que eu estiver vivendo, por mais difícil que seja, eu falo, eu tenho um Pai que me ama. Então eu não estou perdido, eu tenho uma pertença. A situação está difícil? Tá. Por que está difícil? Porque eu ainda não entreguei. Eu tenho que falar com Ele, o Senhor me ama, e eu creio nesse amor. Então toma conta dessa situação que eu não sou capaz de resolvê-la. Me ajuda. Você acha que Ele vai negar a ajuda? Não, não vai. Deus não nega. Ele espera que você entregue. Não dê sugestões, né? A gente não é capaz de nada. Entrega de verdade, fala, eu creio, quero crer nesse amor. Eu quero que de novo o Espírito Santo trabalhe no meu coração de forma que eu seja tão dócil ao Espírito, que Ele faça da minha vida aquilo que Ele quiser. Como o oleiro com barro, você faz um vaso, se você achar que não está bom, pode quebrar e começar de novo. Mas a gente não tem coragem de fazer isso com Ele. Ele fala, não, Senhor, do jeito que está aqui está bom, você não precisa mexer muito não. Né? Eu lembro do povo cantando, né? Quando lançaram aquela música do Zaqueu, entra na minha casa, lembra? O povo cantava, e todos os ritmos, né? Samba, tudo o povo cantava. Falei, se o povo prestar atenção no que está cantando, entra na minha vida, mexe com a minha cabeça, mexe, deixa ele virar do avesso para vocês verem. Fala, o que? Deus me abandonou, mas cantava, o povo sambava nessa música, mas não entendia nada que está falando. A gente vai de inocente, porque não sabe o que está falando. E bem que Deus tem misericórdia. Muita misericórdia, fala, coitada, ainda não sabe, não posso fazer isso com ela não, porque se eu fizer um décimo do que ela está falando, vai falar o quê? Deus me abandonou. Então é preciso que a gente compreenda. Hoje eu só quero que vocês entendam isso. Por que eu posso afirmar que a minha vida não vai encerrar quando eu fechar os olhos? Por que eu posso afirmar que eu sou uma filha amada, que tem uma eternidade que me aguarda, que eu não tenho nem dimensão o que significa isso, que eu não tenho nem dimensão o que significa o céu? A Francisca Romana, que foi uma viúva, uma mística, que o Vaticano lê muito, tem muito do que ela leu, que ela viu, não só do inferno, não só do purgatório, ela fala do céu, ela fala, a gente não tem dimensão da coisa extraordinária que nos espera. Temos que falar mais do céu, ele é real. Temos que desejar a eternidade. Não podemos ter medo de caminhar por essa vida. Não podemos ter medo de querer cada dia estar melhor para amar a Deus e amar o irmão. E fazer disso a nossa meta de vida. Por quê? Porque eu quero o céu. Ou o caminho estreito. Não é fácil. Então me ajudar, o Espírito Santo me ajuda a melhorar no meu caminho, porque eu quero o céu. Eu quero ver aquela turma do céu. Eu quero ver São Paulo. Eu quero ver Moisés, quero ver essa turma, quero conversar com eles. Eu quero passar a eternidade vendo os santos. Quero ver a Virgem Maria. Pode imaginar que belezura que é aquilo. Quero poder com esses olhos ver Jesus. Quero ver o Pai. Pode imaginar? Saber que é uma coisa que me emociona é saber que tem um Pai que me espera. Já pensaram nisso? Eu tenho um Pai que me espera. Então, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Essa esperança tem que nos mover. Não há doença que pode te destruir. Não há problema que pode fazer com que você pense que você é menos um. Não. Eu não sou confinada no meu diagnóstico, eu sou muito mais do que isso. Eu não sou confinado pela minha situação financeira, se eu estiver quebrado, valendo nada. Não é isso que Deus me ama em mim. Ele me criou por amor. Ele me desejou. E Ele deseja que eu esteja com Ele eternamente. Isso é uma coisa que vocês têm que repetir para vocês. Eu sou sonhada, desejada, querida, e tem um céu que me espera. Eu tenho que fazer de tudo para chegar lá. Então, acorda. Acorda que isso é real. O mundo é que nos enrola. Aqui não, aqui é real. O que falta para nós? Acreditar. E ter essa alegria de pertencer a esse Deus. E ter essa alegria de pôr em peito aberto uma fé. Falar, eu creio nele, vocês não creem, que perda de tempo. Que tristeza que é a sua vida quando você só conta com você, mas que alegria saber
que Ele sabe todos os fios do meu cabelo. Que alegria saber que Ele sabe tudo que eu sonho, que eu penso, que eu desejo. Que alegria saber que Ele me ama e que é só para mim aquele amor. Filho único dEle. Como eu gostaria que isso ficasse entranhado no coração de vocês, igual quando a gente pega um ferro quente e marca. Eu queria que vocês se sentissem marcados pelo amor dEle. Eu queria que vocês entendessem que tem um carimbo, que Ele te carimbou e falou: és minha, és meu. Ninguém te rouba da minha mão. Já imaginou isso? Ninguém tem poder para nos tirar da mão dEle. Isso é para a gente descansar. Tira o cansaço de hoje, a preocupação que está te consumindo, a agonia que está na sua alma. Faça uma entrega. Lembra, hoje eu quero que você pare e pense: eu sou um filho, uma filha amada, querida, sonhada. Se a vida está batendo, está ruim, provavelmente que eu tomei alguma decisão que eu não deveria ter tomado. Me ajuda a endireitar o caminho, Senhor. Me ajuda a ser dócil como ela foi ao Espírito Santo. Me ajuda, a gente tem que pedir a ela, nos ajude, a fé dela nós nunca vamos ter, mas me ajuda a amar e servir a Jesus. Me ajuda a ter um coração para isso. Me ajuda a ter a única meta da minha vida, igual a senhora teve, que era fazer e cumprir a vontade do Pai na sua vida. Me ajuda. Eu não quero nem saber o que eu queria mais na vida, que eu já nem tenho mais vontade, a não ser a vossa. Me ajuda. De verdade eu quero cumprir o que eu vim fazer. Me ajuda, que o Espírito Santo me convença, que Ele trabalhe no meu coração, que Ele me faça tão dócil, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Falo com Ele: Jesus, eu sabia que o Senhor é a única pessoa que vai falar comigo assim: filho, corre até aquela porta, corre. No meio do caminho você vai falar: volta, o Senhor não tem que me dar satisfação, porque o Senhor é Deus. Compreende? Ele não tem que dar satisfação, mas Ele dá. Não precisava dar nenhuma. Mas se deixar ser entrega. Não sofra hoje, pelo menos hoje. Faça uma entrega assim da sua vida, da sua história diante dEle. A hora que a Pati estiver cantando, pare e pensa na sua história, na sua vida até aqui. E a gente só chegou até aqui por graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Cada vez que a gente recebe a Eucaristia, eu falo com Ele: graça sobre graça para estar aqui. Ninguém doente. Eu posso vir sozinha, não estou doente, posso receber o Senhor, posso viver esse mistério que eu não compreendo, e cada vez que eu recebo isso, vai me transformando, vai me preparando para esse encontro definitivo, que vai ser uma coisa extraordinária. Me ajuda a compreender dentro da minha miséria, me ajuda. Então hoje o meu convite para vocês é: se entreguem, confia nesse amor, tenha certeza de uma eternidade que nos espera. Não tente resolver nada, solte a rédea. Solta a rédea daquilo que você está tentando resolver sozinha, que está te consumindo, que está te desgastando, aquela coisa que você fala: mas eu preciso disso. Ele sabe. Ele sabe. Se for bom, Ele negará? Jamais. Jamais. Que nada Ele fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. E Jesus fala: vocês se preocupam demais com a subsistência e não se preocupa com a vida. Vida com V maiúsculo, que é isso que nós estamos falando aqui, da nossa vida que é eterna. Imagina nós encontrar no céu, tanto de conversa. É eterno. É eterno. Isso é extraordinário. Fala até que a gente não pode falar demais, nós não podemos resolver fazer uma morte coletiva, né, de tão bom que deve ser, mas é porque nós ainda temos um caminho para fazer, para chegar até lá. Amá-lo, ser amado e viver como quem é amado. E não como um filho, mais ou menos. Não somos mais ou menos. Aos olhos de Deus, o valor que temos é o valor que o mundo nos dá. Compreendem? Nós temos um valor único para Ele. Único. E Deus deseja que você entenda isso e viva dessa alegria de pertencer a Ele e somente a Ele. Confia nele. Não sei que música que Patrícia escolheu. Esse final de semana a gente encerrou o tempo pascal, né? Com a vinda do Espírito Santo, com Pentecostes, nós encerramos o tempo pascal. Quando João Batista estava pregando, ele dizia assim, ele dizia que ele batizava com água, que tinha alguém que iria batizar com o Espírito e com fogo. Em outro momento ele disse: no meio de vós está aquele que vós não... Lembra disso? Não? No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Hoje eu poderia dizer para nós, a partir de mim, para todos nós, dentro de cada um de nós,
existe alguém que não conhecemos. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos o tempo do Pai que fez a criação, o tempo do Espírito que foi o tempo de Jesus, que foi a encarnação, e agora nós estamos no tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações, está escrito isso na carta de Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado no coração de cada um de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Ele derramou. Quando que isso aconteceu? Alguém fala assim, não recebeu o Espírito Santo. Não recebeu. É que a gente entulhou ele. No batismo. No seu batismo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que é derramado no nosso coração, é a lei nova que Deus veio colocar. E isso é uma profecia que se cumpre lá em Jeremias. Ele fala isso em Jeremias e fala isso em Ezequiel. Então, se alguém de vocês estiver com a palavra de Deus e quiser abrir em Jeremias capítulo 31, ele fala assim, lá no versículo 33, ele fala: porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Yahvé. Porei minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus e eles serão meu povo. Eu a escreverei em seu coração. Aonde vocês lembram que na palavra de Deus, Deus escreveu? Onde que foi? Antes do nosso coração. Lembram? Nos 10 mandamentos. Lembra quando ele estava com Moisés e fala, o dedo de Deus escreveu. O dedo de Deus é um dos nomes do Espírito Santo. É porque existem 11 símbolos do Espírito Santo. Ele já falou do dedo. Então o dedo que escreveu nas tábuas de pedra é o mesmo que escreveu no nosso coração. Lá em Ezequiel, cadê aquele Ezequiel? Claro que ele não está aqui, né, gente? Lógico. Em Ezequiel, acho que o capítulo está aqui, o capítulo. Ele vai falar que ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai nos dar um coração. Olha, ele diz assim, está no Ezequiel 36, versículo 26, ele fala assim: dar-vos-ei um coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa transformação é feita pelo Espírito Santo em nós. Porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andes de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então, na verdade, o Espírito Santo nos é dado, é derramado no nosso coração o amor de Deus, para que o homem velho morra e nasça um novo homem. Baseado em qual lei? Qual é a lei? Qual é a lei de Deus que a gente tem que cumprir? Vocês não sabem? Vou sentar aqui agora e chorar profundamente. Qual é a lei que a gente tem que cumprir? Qual é a lei? É o amor. Deus, não, está certo nos mandamentos, porque os mandamentos concluem no amor, porque amar a Deus acima de tudo. E se você aprendeu a amar a Deus, você vai amar a Ele acima de todas as coisas, não vai colocar o nome dEle em vão, o santo nome, e amar o irmão. Se você ama o irmão, você não mata, você não rouba, você não pratica adultério, você não vai caluniar, você vai honrar seu pai e sua mãe. Tudo é baseado somente no amor. Porque se amar alguém, se você aprender a amar, nós não vamos fazer mais nada de errado. Então, qual é a lei que passa a governar em nós? É do amor. E isso é tão interessante para que a gente possa entender como é que está a nossa caminhada com o Espírito. Porque a gente recebe o Espírito Santo de Deus, fomos selados, né, gente? O selo é outro nome do Espírito Santo. E
Isso é maravilhoso, a gente ser selado por Deus. Nós pertencemos a Ele. Vocês prestaram atenção na primeira carta de hoje, na missa? O que falava na missa hoje? Primeira leitura da carta de Coríntios, São Paulo aos Coríntios. Escutou isso hoje aqui? Ele fala assim, no versículo 22, foi Ele que nos marcou com o seu selo. Isso é escandaloso. Em Apocalipse está escrito que os marcados com o selo, a besta não terá alcance. Isso é extraordinário. Nós temos uma pertença, está marcado na nossa testa. Quem pertencemos? Ao Pai. Eu tenho um Pai, vocês têm? Então fale, Ele nos adiantou como sinal o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Então o que eu passo? Por que eu passo a ter uma vida nova? Porque se o Espírito Santo me foi dado e isso foi entregue, existe essa sermos pertencentes a Deus, mas nós temos uma transformação para acontecer do ponto de vista do nosso caráter, da nossa forma de agir, que isso não dura num instante, isso é a nossa vida. Compreendem? É a nossa vida, porque a nossa conversão é lenta, porque nós somos lentos, né? Então até a gente converter é uma vida, é um processo de uma vida, de deixar o Espírito Santo atuar em mim, me dar um coração novo e falar, a partir de agora você vai viver sobre a regra do amor. Nós vamos deixar morrer um homem novo e passar a viver sobre uma outra regra, uma outra lei, que é a lei do amor. Amar a Deus. Então eu saio, eu deixo de ser o centro. E quem é o centro da minha vida? Isso. Eu tenho que viver para Ele. Vocês param e pensam, como é que nós estamos caminhando? Se hoje, até esse momento que você está aqui, tudo que você fez foi pensando se o agradaria, se era para fazer a vontade dEle, se Ele estava de acordo com o que vocês fizeram, ou vocês só pararam agora? Está vendo como é que muda? Muda completamente tudo, porque eu já levanto de manhã e eu levanto aquilo que está escrito em Benedictus, para amar e servir a Ele em santidade e justiça em todos os momentos da minha vida, sabendo que eu caminho sob o olhar de Deus, não para punir, para me amar, para me conduzir, para me guardar. Compreende a diferença? Eu ando bem acompanhado, é diferente. Eu ando na presença do meu Pai. E é tão interessante que a gente tem que parar de fazer as coisas no automático. Então nós somos a carta timbrada de Deus, nós somos a carta selada de Deus. Então se nós somos a carta selada de Deus, se Ele selou a vida de cada um de nós, é para que o mundo possa ler a sua vida e nela acreditar em Deus. Compreender a responsabilidade que nós carregamos? As pessoas têm que ler a sua vida e falar, essa pessoa tem uma pertença diferente da minha. Qual é? É Ele. Porque o que tem que governar em nós? Por onde passarmos, nós temos que deixar o quê? O que São Paulo falou? Nós temos que deixar o bom odor de Cristo, o perfume de Cristo. O perfume de Cristo é outro nome do Espírito Santo. Vocês lembram quais outros nomes do Espírito Santo? Que ele é lembrado? Os símbolos que ele é lembrado: da água. O Espírito Santo, quando a gente é batizado, né, na água, para quê? Para nos lavar, para nos purificar. Lembra do templo lá de Ezequiel, que sai a água que vai jorrar? Do coração de Jesus nos sai a água, que é o símbolo do Espírito Santo para nós, para nos lavar, para nos transformar. Esse é um símbolo. Qual outro? Fogo. Onde você lembra do fogo? Na sarça ardente, lembra? Aquele fogo que queimava, mas não consumia. Por que isso? Porque Deus nos consome mesmo, Ele nos purifica. É o fogo que nos purifica, sem nos queimar. É o fogo. Jesus fala, eu vim trazer fogo à terra. Como é que eu gostaria que já estivesse queimando? Eu queria que já tivesse pegado fogo nesse mundo. É o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, Ele te dá uma disposição para servir a Deus, que só Ele te dá. Ele te dá uma alegria. O Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo em nós, a marca dele, a assinatura é uma alegria, porque você passa a viver numa disposição de fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Tudo que você quer fazer na vida a partir do Espírito é fazer a vontade do seu Pai. Então tudo que você vai fazer, você vai perguntar ao Espírito, é para cá ou é para lá? Essa é a intimidade. Você vai viver com o olho voltado para Ele. Você acorda de manhã e fala, estou de pé, obrigado, a seu dispor.
Quando a gente passa a rezar o Espírito Santo, que você tem essa consciência, quando você reza, seja feita a vossa vontade, a gente deveria se inclinar. Fala, seja feita a vossa vontade. E aí quando a gente reza o Pai Nosso de manhã, a sua vida é uma antes do Pai Nosso. Depois do Pai Nosso você não falou, seja feita a vossa vontade, então é para ser cumprido aí. Aí você fala, mas por que me aconteceu? Você não falou, seja feita a vossa vontade? A gente não presta atenção, a gente faz tudo no automático. Então, não é fácil, porque dentro de nós convive o homem novo e o homem velho. Eu quero caminhar, então a gente reza um período, passa a ter uma vida de verdade, que eu estou atento aos mandamentos do Senhor. Eu quero viver ali, atento a tudo. Isso pode agradá-lo, isso pode desagradá-lo. Eu passo a ter de verdade uma vida cristã. Eu passo a querer viver de verdade. É viver esse mistério cristão. Eu quero sair da devoção e de fora só, a devoção exterior. Eu quero mais do que ir à missa, eu quero mais do que rezar o terço, eu quero mais do que ler a novena, eu quero mais do que ler a palavra, eu quero participar desse mistério. Compreende? E o dia que vocês quiserem participar disso, isso é uma jornada única. Mas nós temos que querer. Deus nunca vai te obrigar. Nunca. Então quando a gente passa a tomar consciência, o que vai mudar em nós é isso. Eu vou tomando consciência de que dentro de mim ainda habita o homem velho. Então os mandamentos vão me ajudando. Fala, olha, isso aqui eu já cumpro, isso aqui eu não cumpro. Eu ainda tenho pecados em mim, eu ainda estou na concupiscência. Eu preciso tirar isso de mim para que somente o Espírito Santo possa morar, para que Ele possa me levar aonde Ele quiser, porque eu tenho que soltar as amarras para que o Espírito Santo me faça voar. Mas enquanto eu estiver preso em algumas coisas, às vezes a gente tem uns pecadinhos de estimação. Fala depois, né? Depois, né? Mas é tão interessante que o dia que vocês passarem a viver para Ele, é tão interessante que vocês conseguem descartar o pecado com muita tranquilidade. Mas é com muita tranquilidade. Você olha para aquilo, pensa em Jesus, fala, mas é só isso? Ah, Jesus vale muito mais. A gente passa, as coisas passam a ter uma outra graduação de valor, a partir do momento que você passa a conviver com aquele que é o amor incondicional. Então pensem nisso, mas o amor não foi derramado no meu coração, foi. Então o Espírito Santo precisa quebrar em nós algumas barreiras, precisa nos ajudar a viver para Deus, deixar de viver para nós mesmos. Falar, gente, se eu creio naquele que me amou, que me criou e que me quer eternamente com Ele, por que eu não me entrego? Por que de verdade eu não vivo esse mistério maravilhoso? Por que de verdade eu não me solto nele e falo, Senhor, o Senhor me criou para passar um período aqui e voltar para casa. Não me deixa passar o largo da vida, não. Me ajuda a cumprir tudo que eu vim fazer, e o tempo é curto demais. Mas é curto demais. Me ajuda a fazer o que eu vim fazer rápido. Me ajuda a cumprir. Não precisa perguntar o que eu quero. Vamos embora, faz o que o Senhor quiser e está tudo certo. Me ajuda. Mas se a gente não pedir, não ganharemos isso. Para de ficar preocupado com o que você quer que aconteça na sua vida. Deus te conhece. Ele sabe o que você quer. E se aquilo que você deseja for bom para a sua vida, Ele vai te negar? Sim ou não? Estou convencido disso ou não? Ele jamais vai negar algo que vai fazer bem para você. Jamais. Jamais. E Ele é um que conhece os detalhes daquilo que você sonhou e que você nem sabia. Mas Ele sabe. Mas nós temos que confiar nisso. Como é que eu vou confiar nesse amor? Já falei com vocês. O amor dele já foi derramado. Como é que vocês vão confiar? À medida que vocês se permitirem ser quebrados pelo Espírito Santo, ser convencidos, que quem nos convence de tudo é Ele. À medida que você começar a ter as intuições e segui-la, falar, será que eu estou doida? Não, pode fazer. Não. Que tal que a gente acha que está doido? Não está não. É bem respaldado. Então não ter medo. A gente carrega muito medo. Não ter medo, ter essa confiança incondicional. Já pensaram na confiança que Maria teve quando o anjo foi até lá? Ela sabia que a vida dela ia mudar. Ela não tinha dimensão do quanto. Mas você quer viver uma aventura com Deus? Ele quer que você seja mãe do filho dele, não é que é? Sim, pode ir. Vamos embora. Como é que a gente... Será que a gente falaria assim? Eu acho que não. A gente tem tanto medo, ia querer tanta segurança, ia querer uma carta registrada, ia querer tanto... Não é tanta coisa, tanta garantia. Que garantia teve? Nem um papel assinado, acabou de falar, um anjo sumiu, ficou tudo por isso mesmo. Imaginou? Como é que a gente ia dar conta disso?
Então é preciso que a gente não tenha medo. O Espírito Santo é o nosso companheiro, é aquele que quer trabalhar na nossa vida, é aquele que quer fazer morada em nós, é aquele que quer nos fazer viver essa vida completamente diferente, que é uma vida voltada para o Senhor, vivendo no amor com Ele e com os irmãos. Isso não tem preço. Será que você tem coragem? Fala bem, assim, qual garantia? Isso é extraordinário. O dia que tivermos coragem de fazer isso. Imagina, eu fico pensando que a outra imagem do Espírito Santo é a nuvem, né? Então lá no Antigo Testamento, vocês imaginam, o povo lá no deserto tinha uma nuvem, tinha a presença de uma nuvem. Para os israelitas era dia, ele iluminava. E para os egípcios era escuridão, eles não conseguiam andar. Olha que coisa extraordinária. Foi levando o povo na proteção. Quando Maria disse sim, a sombra, a nuvem do Espírito ficou sobre ela. Quando Jesus estava lá na transfiguração, não teve uma nuvem que envolveu e falou: este é meu filho, escutai-o. Então, a nuvem é sempre nas tendas. Quando Deus ia falar com Moisés, a nuvem não descia lá na tenda. Isso é extraordinário, gente. Está lá registrado, acho que a gente não percebe. Quando João Batista foi batizar Jesus, o que ele escutou? Aquele ao quem você vir a pomba pousando, é ele que vai batizar com o Espírito. E ele vê a pomba pousando em Jesus. Essas são as imagens que a hora que vocês lerem na Bíblia, vocês vão falar: opa, aqui está falando do Espírito Santo. Falou do fogo, falou da água, falou do selo, falou do penhor, que é o nosso... Quanto custamos? O Espírito Santo nos foi dado de graça. Porque se o Espírito Santo não existisse na nossa vida depois que Jesus morreu, Jesus ia ficar como uma figura do passado. A palavra de Deus ia estar morta. É o Espírito Santo que atualiza isso e fala: isso é para mim hoje. Quando ele fala: dar-vos-ei um coração novo, é hoje, que está me dando um coração novo. É hoje. Porque quando o Espírito Santo está presente, a palavra de Deus se cumpre que dia? Agora. E Jesus passa a ser algo presente. Espírito Santo é a terceira pessoa. Não é ideia, hein? Não é energia, é pessoa que está em nós. É porque é muito mistério, mas é extraordinário a gente poder ser habitado, poder ser conduzido, poder ser iluminado. Se conhecêssemos. Quando Jesus fala com a samaritana: se conhecesseis o dom de Deus. Quem é o dom de Deus? O Espírito Santo. Você que me pediria: me dá dessa água que eu nunca mais vou ter sede. Me dá dessa água que eu nunca mais vou ter sede. Mas a gente não conhece. E aí a gente vive se saciando com, igual foi o filho pródigo, com as lavagens do mundo. E Deus com tanto banquete para nós. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo: quebre em mim uma raiz tão má, que é a raiz de todos os meus pecados. Qual que ela chama? Qual que é a raiz que gera todos os pecados dentro de nós? Sabe qual é? O egoísmo. É a raiz de todo mal. Então, eu sair de mim, parar de viver para mim e viver para Jesus, é uma quebra que só o Espírito Santo pode fazer. Porque senão eu vou falar: mas eu quero. Não interessa se ele não quer, eu quero. Não é assim que a gente faz? E se Deus não me dá aquilo que eu quero, eu fico de mal. Porque a gente não conhece esse amor. Fala: mas por que Ele não me deu isso? Fala: menino, de alguma coisa Ele te livrou. Pode ter certeza. O dia que conhecemos esse amor. O dia que conhecemos o quanto Ele se encanta por cada um de nós, o quanto Ele tem saudade da nossa relação com Ele, o quanto que a gente precisa de pedir a Ele: me dê um coração novo. Quebre em mim aquilo que não está bom. Me ajuda, que de verdade eu quero fazer uma vida nova, um coração novo. E a base da minha vida eu quero que seja amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. Isso não tem preço. É um desafio? Viver a vida no amor é um desafio. Mas aprendam, queiram viver. Essa é a marca nossa de ser cristão. Como é que seremos reconhecidos? O que Jesus falou? Pela forma como vocês se amarem, vocês serão reconhecidos. Ok? Há uns anos atrás, uma beata que se chama Helena Guerra, alguém já ouviu falar nela? Cada dia eu trago um nome novo para vocês, né? Conhecer não, né? Ouviu falar em beata? Já? A Helena Guerra, o Helena dela não é escrito com H, é escrito com E. Foi uma mística.
na Itália, se não me engano, em Roma. Ela teve uma revelação tão particular do Espírito Santo. Ele conversou tão pouco com ela, que depois dessa revelação, ela foi aonde? Ao Papa. E foi contar para o Papa o que o Espírito Santo contou. Depois dessa conversa, o Papa escreveu 3 encíclicas do Espírito Santo. O assunto foi raso, né? 3 encíclicas. Vocês imaginam o que foi isso? Então, depois vocês entram, vocês vão ver a vida dela, mas Helena com E, não é com H. E com isso nós ganhamos o terço para rezar. Como é que se reza o terço do Espírito Santo? Pedindo os 7 dons. Então hoje eu queria rezar com vocês o terço do Espírito Santo. Na verdade, se vocês procurarem no Pocket Terço ou no meu aplicativo que é o Evangelize, vocês vão encontrar com o Rosário do Espírito Santo, mas na verdade é terço. Ele tem 7 mistérios, que tem 7 contas, que são 7 dons. É um terço curto, um terço rápido, mas é extraordinário você poder pedir todos os dias os 7 dons, que a gente esquece de pedir inteligência, pedir sabedoria, pedir ciência, pedir todos os dons do Espírito